Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Vamos começar hoje a atividade, que é sobre o coronavírus SARS-CoV-2, atualização no cuidado e no manejo clínico, tá certo? O coronavírus, ele é um vírus de RNA envelopado, ele apresenta espículas, como são essas aqui, vocês podem ver, na forma de coroa. Então, na microscopia eletrônica, ele tem essa característica, e essas espículas aqui são fundamentais para que esse vírus penetre na célula a qual ele vai parasitar. Então, são essas espículas aqui que vão efetivamente serem responsáveis pela adesão e pela fusão na membrana celular de mamíferos e dos humanos. O coronavírus tem um genoma relativamente grande e também tem formas de replicação relativamente incomuns para os vírus RNA. Eles são o maior grupo de vírus pertencendo à ordem dos chamados nidovirales, que nido quer dizer ninho, né? Que inclui as famílias Coronaviridae, Arteriviridae e Roniviridae. São subdivididos em 4 grupos, alfa, beta, gama e delta, e o atual coronavírus que está causando surto na região da China e em alguns outros países é um coronavírus do grupo beta. As características desse vírus. Então, ele tem um genoma altamente conservado, com um grande gene replicase e que precede genes estruturais e acessórios. Ele tem a expressão de muitos genes não estruturais, tem atividades incomuns codificadas na grande poliproteína replicase e transcriptase, e ele tem a expressão de genes ajusantes por síntese de RNA mensageiros subgenômicos aninhados na porção distal 3'. Então, o coronavírus, esquematicamente, ele está nessa fotografia aqui. Aqui onde você tem essa espícula, tá certo? Que é a coroa que eu mostrei para vocês, que é responsável pela adesão à célula. Aqui ele tem, então, proteínas da membrana, aqui proteínas do envelope, e aqui também são proteínas que ajudam, que os coronavírus beta têm também. Isso tudo na superfície desse vírus de RNA. E dentro você tem o núcleo capsídeo, tá certo? Onde você tem o RNA aqui dentro, e que vai ser esse RNA que, quando sair dessa capa viral, ele então começa diretamente a transcrever suas proteínas na célula. O atual vírus, denominado recentemente de SARS-CoV-2, CoV de coronavírus 2, ele está muito próximo aqui, ele está entre, na verdade, coronavírus que normalmente fazem infecções em morcegos, de um lado, e também coronavírus que fazem infecção em morcegos do outro. E está um pouquinho mais afastado do coronavírus SARS. Mas se a gente pensar do ponto de vista de coronavírus mais recentes, ele, na verdade, ele tem uma aproximação também, de qualquer forma, para o SARS coronavírus, que causou também grande surto na região de Guangdong, na China, em 2002, tá certo? Eles são vírus que causam uma variedade muito grande de doenças em vários mamíferos e também em pássaros, passando por doenças entéricas no gado e em porcos, doenças respiratórias altas em frangos, até infecções respiratórias letais nos seres humanos. 4 tipos de coronavírus causam doenças respiratórias altas, que se assemelham inclusive a um resfriado comum, que são o coronavírus humano OC43, o HK1 e o 229E, geralmente quadros então de resfriados comuns. O coronavírus NL63 ele pode causar doenças mais em criança, com quadro parecido com o croup, fazendo bronquiolite em crianças pequenas. No entanto, 2 outros coronavírus apareceram de 2002 para cá, que levam a quadros graves e letais. Um deles foi o SARS coronavírus, pertencente à mesma subfamília do atual coronavírus, que é de SARS-CoV-vírus. Afetou, naquela época, 26 países, com aproximadamente 8 mil casos e 800 óbitos
entre 2002 e 2003. Os sintomas na época eram de tosse seca, mialgias, dor de cabeça, diarreia, falta de ar. Ele iniciou na província de Guangdong, na China, e um mamífero chamado de civeta foi implicado como uma espécie que foi responsável pelo pulo entre esses animais e os seres humanos. O coronavírus, MERS coronavírus, ele aparece e causa um surto em 2012. Foi responsável, então, por essas doenças no Oriente Médio, e a relação com dromedários, como espécie intermediária, foi a mais provavelmente responsável pela passagem para os seres humanos. Esse vírus era bem mais letal que o SARS coronavírus de 2002. Chegou a se estimar, então, uma mortalidade de 34% versus 10% a letalidade para o MERS coronavírus. Até 2019, desde 2012, foram 2.494 casos confirmados, com 858 óbitos. Então, uma taxa de transmissibilidade, a gente pode ver aqui, muito menor do que não só os outros coronavírus, como o atual coronavírus, tá certo? Então, esses dois aí têm alta letalidade, porém menor taxa de transmissibilidade. Bom, quando a gente olha o espectro clínico da infecção por coronavírus, o SARS-CoV-2, o atual, o que a gente está vendo em um trabalho que inclusive foi recentemente publicado, envolvendo 138 pacientes hospitalizados com quadros de coronavírus SARS-2 confirmados, foram febre em quase a totalidade desses pacientes. É bom lembrar que todos esses pacientes acabaram de alguma forma sendo internados. Então, a gente sabe que em alguns pacientes a gente pode não ter febre, tá certo? Mas daqueles pacientes que vão, por exemplo, passar na nossa unidade de saúde e vão poder ser admitidos por alguma forma, grande maioria, quase totalidade desses pacientes tinha febre, 98,6%. Cansaço ou fadiga, 69,6%. Tosse seca, 59,4%. Anorexia, de 39,9%. E dispneia, de 31,2%. Diarreia, que é uma situação que a gente via em outros coronavírus, aqui ocorreram somente 10,1% dos pacientes, e cefaleia num número baixo. O que é interessante aqui a gente já parar um pouquinho para falar com vocês. A grande diagnóstico diferencial do coronavírus SARS-CoV-2 é com o vírus influenza, tá certo? Então, o que acontece? Febre a gente vai ver com uma certa frequência no vírus influenza. A gente sabe que vários pacientes com vírus influenza não têm febre, mas febre é uma coisa que a gente vai ver. Então, aqui não há muito que a gente pensar como um diagnóstico diferencial possível. Vírus influenza causa frequentemente muita dor de garganta, frequentemente a gente sabe que é aquele nariz que escorre, coriza. Coisa que, pelo menos nesse momento, o atual coronavírus SARS-CoV-2 não parece isso ser significante, pelo menos até esse momento. Então, isso já faria uma ajuda para o diagnóstico diferencial. Quer dizer, aquele paciente que tem febre e tosse seca, tá certo? Cansaço, fadiga, mialgia, mas não tem dor de garganta, não tem coriza, não quer dizer que não seja, nesse momento, completamente afastado, mas pelo menos nos ajuda a ter, vamos chamar assim, uma forma mais importante de convencimento de que pode se tratar de um coronavírus, especialmente se tiver um vínculo epidemiológico. Por outro lado, dor de cabeça é um sintoma muito frequente em pacientes com influenza, tá certo? É muito frequente. E aqui a gente vê muito pouco. Então, é outra coisa que pode nos ajudar a diferenciar clinicamente esses pacientes. Então, esse trabalho, como eu falei para vocês, ele é um trabalho que foi um estudo publicado recentemente. Aqui está a referência bibliográfica para vocês poderem acessar. É um estudo retrospectivo do tipo série de casos em um único hospital em Wuhan, com 138 pacientes consecutivamente hospitalizados por infecção confirmada pelo coronavírus SARS-2 de 1º a 28 de janeiro de 2020, com data final de follow-up em 3 de fevereiro de 2020. É interessante notar que 80 profissionais de saúde foram contaminados durante esse período da internação. Então, quando a gente olha aqui variáveis clínicas, aqui o total são 138 pacientes, 36 desses pacientes foram
para a unidade de terapia intensiva por complicações. Então, a gente vê aqui que aproximadamente quase 30% desses pacientes que foram admitidos acabaram em algum momento indo para a unidade de terapia intensiva, tá certo? Aproximadamente 30%. E os outros 102 não foram para a unidade de terapia intensiva. E aqui, quando a gente observa a mediana de idade e amplitude interquartil, a gente observa que há uma clara diferença entre aqueles pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva versus aqueles que não foram para a unidade de terapia intensiva. Ou seja, mostrando que pacientes mais idosos podem ter mais risco de precisarem de terapia intensiva. A mediana aqui foi de 66 anos versus 51. Aqui a gente não teve uma diferença significativa entre sexo, em relação ao sexo masculino e feminino, entre aqueles que foram para a unidade de terapia intensiva e aqueles que não precisaram de terapia intensiva. No entanto, quando se observa aqueles pacientes total de 40 pacientes que foram pacientes, na verdade, profissionais de saúde, que acabaram, por alguma forma, se infectando com o vírus coronavírus, só um desses 40, tá certo, necessitou de unidade de terapia intensiva. Ou seja, aproximadamente, aí quando a gente pensa nisso, aproximadamente 2,5% de pacientes, bem diferente do restante de pacientes que foram admitidos, tá certo? Chama a atenção que os pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva, um número significativamente maior, tinha hipertensão arterial, tinham doença cardiovascular, tinham diabetes e tinham doença cerebrovascular. Isso também, de certa maneira, está aqui associado à idade. Uma parte disso tem associação com a própria idade, tá certo? O tempo entre o início dos sintomas e a hospitalização, a mediana do total foi de 7 dias, mostrando uma clara tendência do que a gente tem visto já ser apontado na literatura, que é um tempo entre o indivíduo começa a ter sintomas e ele precisar de assistência médica hospitalar por piora clínica, isso vai aí mais ou menos um tempo de uns 7 dias, 7 a 8 dias. Então, o paciente, frequentemente, ele não vai precisar de assistência médica por gravidade de forma imediata. Então, muitos desses pacientes acabam precisando de assistência médica de forma mais intensiva, ou vamos chamar assim, complicam o quadro clínico a partir de 7 dias de sintomas, tá certo? E aqui o tempo pode ser medido também entre o início dos sintomas e a falta de ar, a dispneia, a mediana também foi de 5 dias. E o tempo entre o início dos sintomas e o desenvolvimento de uma doença mais grave do ponto de vista pulmonar, que é a SARA, a síndrome de angústia respiratória do adulto, foi de 8 dias, tá certo? Quando a gente olha para os exames exames laboratoriais, o que se observou é que houve uma diferença estatisticamente significante, mas muito, eu diria assim, muito, do ponto de vista clínico, isso tem pouca relevância quando a gente olha um leucograma um pouco mais elevado naqueles que foram para a UTI em relação àqueles que não foram para a UTI, mas isso clinicamente, essa diferença, 6.600 para 4.300 na mediana, não é significativa do ponto de vista clínico. As plaquetas também, não houve uma diferença significativa nenhuma entre aqueles pacientes que foram para a UTI e que não foram, a mesma coisa as transaminases. Ou seja, esses exames básicos que a gente acaba fazendo muitas vezes numa UPA, como leucograma, plaqueta e TGO, não vão indicar, na verdade, a necessidade de terapia intensiva. Os sintomas clínicos, sim. O dedímero, houve um aumento naqueles pacientes que realmente foram para a unidade de terapia intensiva, tá certo? Mas a gente sabe que o dedímero tem muitas influências outras, também a gente não tem isso como um marcador completo. No entanto, a procalcitonina ela estava mais elevada naqueles pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva, em 75% desses pacientes, versus 21% naqueles que não foram para a unidade de terapia intensiva, e possivelmente a procalcitonina talvez se torne um marcador em potencial para apontar esses pacientes talvez com maior risco de necessidade de terapia intensiva. A CPK não teve diferença significativa e nem infiltrados basais ou vidro fosco na tomografia, tá certo? Então, o quadro clínico inicial da doença é caracterizado por uma síndrome gripal com poucos sintomas respiratórios altos. O que é alto? É coriza, é dor de garganta, tá certo? Com predomínio de sintomas respiratórios baixos, como tosse seca e falta de ar, além de sintomas inespecíficos como febre, mal-estar e astenia. Na investigação de um paciente com esses sintomas tão inespecíficos, é fundamental que seja levantada a relação epidemiológica para a exposição. No atual momento, o histórico de viagem ao exterior
principalmente China e os países do Sudeste Asiático. Esse histórico é fundamental para a relação do risco, tá certo? Um contato próximo com pessoa que apresentou um quadro confirmado também deve ser levantado, tá certo? O diagnóstico laboratorial para a identificação do vírus, ele é realizado por meio de técnicas moleculares, como RT-PCR em tempo real e em algumas situações como sequenciamento parcial total do material viral genômico. O material mais importante para a identificação viral provém da coleta de material de garganta através do suave, tá certo? O material deve ser colocado em 2 tubos de transporte que são cedidos pelo Laboratório Central, LACEN, sendo que um desses se destina à identificação de patógenos virais conhecidos e um encaminhado para as técnicas moleculares para a identificação do coronavírus, do SARS coronavírus 2, tá certo? Até o momento, diversas amostras respiratórias de pacientes sob risco do coronavírus têm tido resultados positivos para outros vírus respiratórios, principalmente o vírus da influenza. Por isso é fundamental a coleta de exames para a realização de testes moleculares para vírus respiratórios comuns também, já que apresentam circulação já em nosso meio. Os casos mais recentes, tanto aqui na Bahia quanto em Minas e outros, apontaram o vírus da influenza, causando um quadro semelhante. Não há como se diferenciar de forma absoluta pelos sintomas ou resultados laboratoriais comuns um paciente com coronavírus de um paciente com quadro mais grave por influenza, por exemplo. Tá certo? E aí o vínculo epidemiológico é fundamental. Você conversar e ter uma história muito bem colocada da questão epidemiológica anterior. E o manejo desses pacientes sob suspeita de coronavírus e SARS-CoV-2. Diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave e de síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, para o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, pelo menos um desses fatores que eu vou apontar abaixo, na presença de sintomas respiratórios sugestivos de processo infeccioso viral, são fundamentais. Então, aquele paciente que chega com quadro viral, tá certo? Com manifestações respiratórias e que apresente ou saturação de oxigênio em ar ambiente menor do que 95%, ou desconforto respiratório, ou frequência respiratória maior do que 22 incursões por minuto, isso aqui no adulto, ou hipotensão arterial, ou descompensação das condições clínicas de base, será entendido como um paciente com síndrome respiratória aguda grave, tá certo? E esse paciente tem que ser admitido na unidade. Por outro lado, esse paciente pode acabar complicando com a chamada síndrome de angústia respiratória do adulto. E para isso, eu preciso então ter esses outros critérios que eu vou falar para vocês. A síndrome de angústia respiratória do adulto, ela é uma síndrome mais grave de progressão da síndrome respiratória, a CILAG, tá certo? E é fundamental que seja identificado, porque esses pacientes frequentemente vão necessitar de apoio crítico em unidade de terapia intensiva, muitas vezes vão para a ventilação mecânica. Então, a síndrome de angústia respiratória do adulto, então, ela é o início desse quadro respiratório, geralmente até 7 dias da doença de base, são infiltrados de opacidades bilaterais sugestivas de edema pulmonar não causados por processos cardíacos, tá certo? Ou derrame pleural. O edema não tem causa cardiogênica, não é congestão, nem hipervolemia, e o paciente tem hipoxemia definida como uma relação de perfusão-ventilação ou medida pela gasometria como a relação da pressão arterial parcial de oxigênio em relação à fração expiratória de oxigênio, a relação PaO2-FiO2 menor ou igual a 300, com uma pressão expiratória, um PIP maior do que 5 centímetros de água. Então, a gente tem 2 situações. Uma é a síndrome respiratória aguda grave, que implica que o doente tem que ser admitido, tem que ser colocado no apoio ventilatório, não necessariamente o doente estará sendo entubado, mas estará sendo colocado em apoio ventilatório, frequentemente com máscara de O2, com aporte de O2. No entanto, se esse indivíduo caminha para a SARA, ele tem frequentemente que ter um apoio respiratório mais importante. Então, os critérios para admissão hospitalar ou nos serviços de pronto atendimento dos pacientes sob suspeita do coronavírus, aqui está faltando coronavírus SARS-CoV-2, é aquele paciente que cumpre a definição de caso suspeito de infecção pelo coronavírus, SARS-CoV-2. Então, ele é um caso suspeito do atual coronavírus em circulação e apresenta os seguintes sintomas. Então, pelo menos um desses sintomas.
Então, saturação menor que 95% em ar ambiente, desconforto respiratório, frequência respiratória maior do que 22 incursões por minuto, hipotensão arterial ou descompensação das condições clínicas de base. E aquele paciente que tem critérios para a síndrome de angústia respiratória do adulto, esse paciente é aquele paciente que tem que ser já pensado em encaminhamento para a unidade de terapia intensiva e apoio ventilatório. A classificação da síndrome de angústia respiratória do adulto depende muito da relação PO2-FiO2, é leve entre 201 e 300, moderada entre 101 e 200 e grave quando essa relação é menor do que 100. No manejo clínico de pacientes sob suspeita do coronavírus SARS-CoV-2, a terapia básica no atendimento ao paciente é, primeiro, fazer um monitoramento não invasivo com pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio, acessos periféricos, frequentemente e preferencialmente 2, com gel hidrolisado em um e solução de eletrólitos em outro, oxigênio terapia de aporte de suporte com catéter nasal ou máscara reinalante, e introdução do antiviral, oseltamivir. Isso aqui é fundamental também. A gente está falando aqui do coronavírus, mas a gente está vendo que a circulação já existe do influenza. Então é fundamental que esses pacientes já recebam o oseltamivir, os pacientes que têm SRAG ou que apresentam SARA. Não esquecer de colocar o oseltamivir nesses pacientes, tá certo? E a antibiótico terapia julgada necessária por aquele profissional de saúde que está atendendo, tá certo? Para que a gente, inclusive, não dê antibiótico de forma não racional. A gente tem que racionalizar o uso de antibiótico. A coleta de material de garganta é fundamental, que é o SWAB para vírus respiratório, material de orofaringe, lá atrás. E para o coronavírus SARS-CoV-2, coleta de sangue para exames laboratoriais de suporte, hemoculturas e outros julgados necessários, raio-x de tórax e, se possível, se você estiver numa unidade que tenha tomografia de tórax, é muito importante, porque a tomografia ela tem uma capacidade muito melhor de ver o vidro fosco, etc., do que somente o raio-x. E a avaliação contínua contra a piora dos parâmetros respiratórios, como desenvolvimento de SRAG ou de SARA. No manejo clínico de pacientes sob suspeita do coronavírus SARS-CoV-2, na terapia de suporte é fundamental a oxigenoterapia suplementar imediatamente aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave e dificuldade respiratória ou hipoxemia ou choque. Use tratamento conservador de fluidos nos pacientes com síndrome com SRAG, tá certo? Síndrome respiratória aguda grave. Quando não houver evidência de choque também. Se o paciente estiver chocado, muitas vezes ele vai precisar de fluidos. Introduz imediatamente o antiviral oseltamivir para todos os pacientes com quadro de SRAG. Avalie criteriosamente o uso de antimicrobianos empíricos para tratar patógenos que possam também ser confundidos com a síndrome respiratória aguda grave. Administre corticosteroides se houver indicação clínica para tal, e não sistematicamente, tá certo? É claro que se o paciente tem SARA, se o paciente tem um quadro importante de disfunção da membrana alvéolo-capilar e tiver indicação, vai ser utilizado. Mas utilize criteriosamente. Monitore de perto os pacientes com síndrome respiratória aguda grave quanto aos sinais de descompensações clínicas, tá certo? E complicações nesse período, como insuficiência respiratória, choque, e faça imediatamente as intervenções de suporte necessário. Estratifique os pacientes quanto às comorbidades para a triagem mais rápida e eficaz. Então, pacientes acima de 60 anos, pacientes que têm comorbidades, como pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas, tá certo? Esses pacientes têm que ter preferência no atendimento quando têm sintomas respiratórios e fazem um quadro de descompensação respiratória, de saturação, e eles precisam efetivamente serem rapidamente triados. Agilize a coleta de exames para suporte e confirmação. E na UTI, isso é fundamental, na UTI, avalie e disponibilize o uso da oxigenação por membrana extracorpórea, que é a ECMO, para os pacientes com quadros mais graves, tá certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, como o quadro pode evoluir do ponto de vista respiratório na tomografia. Isso aqui é a evolução de um paciente, o quadro pulmonar, entre o D5, que é o quinto dia a partir do início dos sintomas, e o D19 do início dos sintomas, em paciente com quadro confirmado de coronavírus SARS-CoV-2 com o uso da ECMO. Então, a ECMO aqui foi fundamental para que esse paciente sobrevivesse. Então, a gente pode observar aqui que no quinto dia do início dos sintomas, esse paciente tinha, então, uma grande consolidação bilateral, tá certo? Esse paciente tinha um quadro gravíssimo de síndrome de angústia respiratória do adulto, porque ele tem uma grande alteração da membrana alvéolo-capilar. Observe que o que sobra de pulmão
vamos chamar assim, íntegro, é pouco nesse paciente. O paciente é muito grave, com grandes blocos de consolidação e muitos brocogramas aéreos. Esse paciente foi colocado em uso do ECMO a partir do D5 até o D12. Então, isso foi fundamental para a manutenção de vida desse doente. E observe que aqui no D19, ou seja, 7 dias após a suspensão da ECMO, observe a diferença que a gente vê em relação aos infiltrados pulmonares, uma limpeza muito maior, e isso aqui se traduz, com certeza, na redução do quadro de gravidade e chance de sobrevida desses pacientes. Então, organizando o atendimento de pacientes sob suspeita de SARS-CoV-2, a triagem clínica, incluindo o reconhecimento precoce e imediato, com colocação de máscaras, dos pacientes em área apropriada, é uma medida essencial para a identificação e atendimento adequados dos pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus, tá certo? SARS-CoV-2. Para facilitar a precoce identificação de casos suspeitos, os estabelecimentos de saúde devem, primeiro, incentivar os profissionais de saúde a ter um alto nível de suspeita clínica, com treinamento de pessoal médico de emergência. Segundo, aplicar um conjunto simples de perguntas na recepção. É na recepção que as coisas já devem ser começadas a serem atuadas. Sinalização em áreas públicas, lembrando aos próprios pacientes, isso aqui é área pública dentro da instituição, tá certo? Lembrando aos próprios pacientes que alertem os profissionais de saúde. Promoção da higiene respiratória é uma importante medida preventiva, orientando os pacientes a tossirem na dobra do cotovelo para não aerossolizarem partículas e a usarem máscara cirúrgica durante todo o seu período dentro do hospital. Então, no fluxo de atendimento dos pacientes sob suspeita de coronavírus SARS-CoV-2, as ações de segurança no cuidado com o paciente são as precauções para coronavírus nesse momento, elas incluem tanto precauções de contato, quanto proteção respiratória. Uso de equipamentos de proteção individual de forma consistente, prevenção de ferimentos, novamente por agulhas ou pérfuro cortantes, limpeza e desinfecção de equipamentos de assistência ao paciente. Então, garanta as seguintes medidas de higiene respiratória. Então, paciente que chega na recepção e está tossindo e tem um quadro respiratório, é fundamental que na recepção esse recepcionista tenha já um treinamento, porque isso será útil para o coronavírus SARS-CoV-2, mas é útil para todos os vírus respiratórios, como influenza, parainfluenza, adenovírus, etc. Isso é fundamental. A gente não pode permitir que o paciente fique aguardando na recepção de uma unidade de pronto atendimento e contaminando outros pacientes enquanto está lá, seja pelo coronavírus SARS-CoV-2, seja por outros vírus, como é o caso da influenza. Então, oferecer esse recepcionista ser treinado para oferecer uma máscara cirúrgica para o paciente sob suspeita de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 ou por outros vírus respiratórios que possam ser transmissíveis em contato com outros doentes. Tá certo? Isso é claro, para quem puder tolerar. Se o paciente estiver muito dispníco, às vezes ele não consegue. Mas isso tem que ser feito, tem que ser colocado para isso. Porque no momento em que o paciente passa a fazer uso da máscara, ele não aerosoliza e não vai contaminar o paciente ao seu lado. Orientar o paciente que durante a tosse ou espirro, o mesmo cubra o nariz e a boca com o cotovelo flexionado, para não aerossolizar secreções. E realizar a higiene das mãos. É fundamental a higienização das mãos, tá certo? Após o contato com as secreções de vias respiratórias, após o contato com o paciente. A efetividade dos equipamentos de proteção individual depende do suprimento adequado e regular, treinamento adequado da equipe e higiene adequada das mãos. Então, quando a gente olha, continuando as ações de segurança, todos os indivíduos, incluindo familiares, visitantes e profissionais de saúde, devem obedecer às precauções de contato e de gotículas quando com um paciente, tá certo? Então, no momento em que você está com um paciente, esse paciente está ali e você vai atender, são as precauções de contato e gotículas que estão valendo. Então, se é precaução de contato, eu tenho que pensar em capa, eu tenho que pensar em luva, eu tenho que pensar na possibilidade até, a depender do paciente, de óculos, se for o caso, se esse paciente estiver tossindo muito, quando eu for me aproximar dele. Falando de gotículas, eu preciso usar a máscara cirúrgica para atendimento para aqueles pacientes em que eu não estou produzindo aerossóis ativamente, como a gente vai ver mais adiante. Quartos individuais, se estiverem disponíveis, há preferência para eles. No entanto, se não houver, a gente deve colocar esses pacientes com a mesma suspeita clínica em um mesmo tipo de quarto, para que eles façam a divisão, que é conhecido como coorte de pacientes. Não havendo essa possibilidade, também, muitas vezes as unidades estão muito sobrecarregadas, então, pelo menos, se você vai colocar esse paciente junto a outros pacientes,
tem que haver pelo menos uma distância de 1 metro entre esse paciente e outro paciente. O ideal é que esse paciente possa também estar usando a máscara cirúrgica enquanto ele não se alimenta, enquanto ele não precisa de realizar alguma outra atividade que utilize a boca, o nariz, etc. Tá certo? Isso é preferencial. Sempre que possível, separe também alguns profissionais de saúde para cuidarem desses pacientes com suspeita de coronavírus SARS-CoV-2, porque ainda é uma situação nova e quanto menor a capacidade que a gente tem de muitos profissionais estarem manipulando esses pacientes, melhor. Esse é o ideal, não quer dizer que isso seja absolutamente necessário. Se você tiver condição na sua unidade de fazer isso, você faça, para que a gente possa reduzir também as possibilidades de quebras inadvertidas de procedimentos no atendimento do paciente. Fundamental, então, são precauções de gotículas e de contato, usar uma capa limpa, não precisa ser estéril, que pode ser descartável no momento que você vai atender esse paciente. Usar luvas de procedimento, sempre colocando-as por último e retirando-as sempre primeiro após o contato com o paciente. Ou seja, você vai botar a sua capa, você vai colocar a sua máscara, você vai colocar seu óculos, se for necessário, e por último você vai botar a luva, tá certo? É por último. Você atendeu o doente, agora as luvas são as primeiras a serem descartadas. Depois você vai tirar o restante para que você não contamine o restante, sua máscara, etc., com aquelas luvas que você acabou de examinar o doente, tá certo? Sempre usar máscara cirúrgica para atendimento a esse paciente, usar equipamento descartável de uso único ou, geralmente isso é mais difícil, mas a gente acaba tendo então que usar equipamentos dedicados. Por exemplo, estetoscópios, esfingromanômetros, termômetros, a gente deve preferencialmente dedicar para aquele paciente e não compartilhar com outros pacientes, tá certo? Se por acaso houver necessidade desse equipamento ser compartilhado entre pacientes, eles têm que ser feita a desinfecção. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com mãos potencialmente contaminadas e evite também a movimentação desnecessária desse paciente. Pelo menos no que possa ser clinicamente confortável, necessário. Então, o ideal é fazer um raio-x, traz um equipamento portátil para fazer aquele paciente no leito, tá certo? Alguns procedimentos podem gerar aerossóis, e isso aumenta a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2, tais como intubação orotraqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar e a própria ventilação manual antes da intubação, além, obviamente, da broncoscopia. Então, esses profissionais que vão executar esses procedimentos, eles têm que usar uma máscara diferente. Não é mais a máscara cirúrgica, é a máscara N95 ou PPF2, ou mais conhecida como bico de pato. Tem que ter proteção para os olhos. Você vai gerar aerossóis, você não pode ficar sem a sua proteção para os seus olhos. Então, vai usar óculos de proteção ou protetor facial. Capas serão as mesmas, não estéreis e de manga comprida. As luvas serão as mesmas, luvas de procedimento. E você deve, preferencialmente, realizar o procedimento em um local adequadamente ventilado. Preferencialmente. Limite também o número de pessoas presentes na sala para o mínimo necessário no atendimento e suporte ao paciente. E use, como eu falei, equipamentos portáteis que possam ir ao quarto do paciente e não o paciente se movimentar na unidade. E, finalmente, eu acho que é fundamental que a gente entenda que há necessidade de manejo pessoal também de prevenção ao risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Tá certo? Então, temos isso é muito importante que a gente também instrua, eduque pacientes e familiares. Higienização frequente das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento ou antes de levar as mãos à boca, nariz e olhos. Usar sempre a dobra do cotovelo quando espirrar ou tossir. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Facilitar a ventilação do ambiente, permitindo correntes de convecção, de vento. Quanto mais correntes que a gente tiver, menos chances de transmissão. Manter a distância de pelo menos 1 metro com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Aqui é qualquer paciente com infecção respiratória, tá certo? Tais como coriza, tosse, dor de garganta associada ou não à febre. Então, o ideal é que mantenha ou use a máscara ou o paciente esteja com a máscara. Tenha hábitos saudáveis, como alimentação adequada, ingesta frequente de líquidos, além de atividades físicas de rotina. Isso é fundamental para a prevenção de qualquer doença. E se apresentar sintomas respiratórios, tais como tosse, coriza, dor de garganta e febre, procure de imediato a sua unidade de saúde e colabore utilizando máscaras de proteção cirúrgica para não contaminar outras pessoas, incluindo os familiares e amigos. Okay? Bom, nós vamos dar sequência e Patrícia agora vai estar abordando as questões relacionadas à epidemiologia
da infecção pelo SARS-CoV-2. Boa tarde a todos. Sou Patrícia Alessandra, sou técnica da Advep, atualmente no grupo da CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, e vou apresentar para vocês um pouco do panorama epidemiológico, referente ao trabalho que está sendo desenvolvido para o coronavírus. Então, vamos começar a apresentação. Como a gente já falou, vamos iniciar aqui mostrando um pouco para vocês o que já foi produzido de material científico durante esse tempo que a gente está trabalhando com o coronavírus. Inicialmente, houve a produção desse boletim epidemiológico da área técnica da Secretaria da SVS, Ministério da Saúde. Logo após ser instituído o COI, foi produzido o boletim 1, também pela área de emergência, né, do Ministério, da área que foi acionada para atender essa emergência. E há poucos dias nós recebemos o boletim 2, que também já está disponível para o acesso de todo mundo que está aí trabalhando com essa demanda. Aqui nós estamos utilizando também, como referência, uma nota técnica que foi produzida pela Advep em conjunto com o LACEN, para orientar com relação à questão da coleta, do transporte e identificação dessas amostras e também a referência laboratorial. Então, foi produzida pela Advep juntamente com o LACEN. Aqui temos uma nota técnica da Anvisa, que é também orientando com relação aos procedimentos em serviços de saúde, as medidas que devem ser utilizadas. E, por fim, nós estamos finalizando, já também para liberar, o Plano Estadual de Contingência para o enfrentamento do novo coronavírus no estado da Bahia. Recebemos também, agora, há pouco tempo, esse novo protocolo de atendimento do coronavírus da área técnica do Ministério, que é um protocolo com toda a descrição de casos suspeitos, enfim, de tudo que for pertinente à investigação e o tratamento, né, do coronavírus. Então, vocês também já podem ter acesso a esse documento e estarem trabalhando também, a partir dele, nas suas atividades. Aqui também é uma nota técnica, é uma cartilha da Anvisa, um pouco mais concisa, né, com aquelas orientações da nota técnica também. E aqui nós temos um documento, né, de apoio que a gente está utilizando da Organização Mundial de Saúde, para vocês terem noção do que é que a gente está acessando para construir o nosso trabalho na vigilância. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a questão como foi desenvolvido, como foram desenvolvidas as ações a partir do rumor e até hoje. É uma linha do tempo, né, a evolução da emergência de coronavírus e resposta do Ministério da Saúde, a partir de dezembro até agora fevereiro. Bom, aqui no dia 13 de janeiro foi o rumor, né, foi detectado uma pneumonia de causa desconhecida e solicitando esclarecimento, né, do Brasil à OMS com relação a esse rumor. Foi solicitado esse esclarecimento. Então, foi instituído o monitoramento pelo Comitê de Monitoramento de Eventos do Ministério da Saúde, dia 10. Aquele primeiro boletim foi startado no dia 16, pela área técnica do Ministério. A OPAS, em alinhamento com a OMS, né, para dar uma resposta a esse evento, também a partir do dia 20, foi instituído. E o COI foi ativado no Brasil aqui a partir do dia 22 de janeiro. Aqui temos como caso suspeito, o primeiro caso suspeito, a gente alterou para o nível 2, como perigo iminente, com resposta de acordo com a mudança na definição de caso. Então, foi no dia 27. Então, aqui também foi acionado o Grupo Executivo Internacional, instituído a emergência de saúde pública a partir do dia 31 de janeiro. E aí a emergência nacional, dia 5 de fevereiro. Aí aqui são alguns outros eventos que eu também não vou me deter muito, porque são alguns eventos que foram acontecendo também no decorrer desse período. A OMS declarou a emergência internacional no dia
29, dia 30, perdão, de janeiro. Aqui a gente tem uma linha do tempo mostrando esse panorama do mundo para o Brasil. E aqui as atividades na Bahia desenvolvidas pela DIVEP. A partir de meados de janeiro, nós começamos a trabalhar, né, com essa demanda. Então, foi emitido o primeiro alerta epidemiológico da DIVEP, no dia 15. Fizemos uma reunião de alinhamento com algumas áreas da CESAB, alguns parceiros, para começar a trabalhar o tema e algumas articulações nesse sentido. E aí fizemos aqui essa nota técnica, juntamente do LACEN com a DIVEP, com orientação sobre a parte laboratorial. Fizemos a primeira web palestra, mostrando o cenário epidemiológico do coronavírus no dia 30 de janeiro. Reunião com a Anvisa no Porto de Salvador, algumas articulações também nesse sentido de estar pegando as entradas, né, principais entradas para estar articulando com essas áreas. Reunião da comissão para a elaboração do plano estadual de contingência também para o enfrentamento do novo coronavírus, foi feito no dia 6. Reunião com os núcleos e bases regionais de saúde para atualização da situação do coronavírus e intensificação da vigilância da influenza e apresentando também o plano de contingência para aos pares para a construção desse documento. Aqui foi declarada a emergência nacional, pontuando aqui de novo, e fizemos reunião também com a Anvisa, com a comunidade aeroportuária em Salvador, no aeroporto de Salvador. Hoje está acontecendo essa web aula, mais uma sobre manejo clínico e dados epidemiológicos, né, atualizados, e teremos também outras pautas a partir de amanhã, com outras áreas também. Enfim, vamos aqui agora para o cenário epidemiológico global, que aqui a gente tem hoje, até o momento que a gente acessou, né, o site, eram 45.204 casos notificados, confirmados. O número de países afetados eram 29. O número de óbitos, até então, 1.117 casos, óbitos. E casos confirmados na China, 44.685 só na China. Casos confirmados em outros países foram 519. Isso aqui, a atualização está sendo frequente, então a gente, a todo momento que acessa o site, a gente vai ver que os dados estão já diferentes do que a gente pegou. Hoje, pela manhã, eram esses aqui. Aqui é a distribuição global dos casos, alguns países que têm casos confirmados. A gente vê que aqui a China se destaca, aqui o local inicial, né, da ocorrência, e aqui alguns países já, em outros continentes também, que já possuem casos confirmados. Aqui a cidade de Wuhan, que ela é, como eu falei anteriormente, a cidade de origem do surto. Aqui destacando também a China e aqui os países próximos, com maior número de casos já confirmados. E aqui uma sequência de ocorrência também de casos em números. Temos aqui um mapa também um pouco mais abrangente, né, com relação ao número de casos, aqui localizado muito mais na parte do epicentro, né, do surto, que é a China. Esse é um site que a gente acompanha diariamente para poder ter esses dados. Foi acessado também hoje pela manhã. E a gente vê que continua a concentração na área mesmo de transmissão. Alguns países com número de casos também confirmados, porém a maior concentração continua sendo a China. Aqui uma crescente no número de casos que foram sendo detectados no decorrer desse período do mês de janeiro até a data de hoje, fevereiro. Estamos ainda em ascendência dessas ocorrências. Com relação ao Brasil, o que a gente tem de cenário epidemiológico hoje? Bom, nós temos 8 casos suspeitos, né? São pessoas que apresentam febre e pelo menos um sintoma respiratório. E tem a questão da viagem para a área de transmissão local na China, que é a China, nos últimos 14 dias antes do início dos primeiros sintomas. Então, temos um caso ainda suspeito, né? São todos suspeitos, em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. Então, esses casos estão ainda em andamento, em análise, para serem confirmados ou descartados.
Aqui eu chamo a atenção um pouco para a ocorrência dessas notícias falsas. Isso atrapalha bastante o nosso trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na divulgação dessas notícias, porque é o tempo todo a gente recebendo, né, esse tipo de notificação de dúvidas, e eu destaquei algumas aqui que a gente pegou na própria página do Ministério, em que já está concluído que são notícias falsas. Então, vamos ter muito cuidado ao disseminar essas informações, porque a gente tem que ter o cuidado de somente divulgar informações oficiais para ajudar o nosso trabalho. Bom, aí eu vou entrar um pouco agora na vigilância, propriamente dita. Com relação à vigilância, a gente vai estar aqui se baseando na vigilância da SRAG, que já é uma vigilância instituída, já é do exercício profissional, né, da atividade profissional de todo mundo que trabalha juntamente com outros eixos da saúde. Então, a vigilância já está incorporada em estados e municípios, e eles possuem, né, esse plano de preparação para a pandemia de influenza e síndromes respiratórias. Portanto, o SUS possui capacidade e experiência na resposta para essas epidemias. Aqui a gente tem, assim, como instrumentos que foram elaborados visando ajustar algumas recomendações, né, ao contexto específico dessa emergência atual, e a gente tem como base informações disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde, que diariamente ele está sendo revisto e esse protocolo está sendo alterado conforme a necessidade. Então, aqui a gente tem esse guia de vigilância epidemiológica que vai ser provavelmente incorporado para a vigilância da SRAG. Então, ele está sendo construído, como eu falei, e poderá ser alterado. Ainda com relação à vigilância, a gente foi falado já isso, mas é bom sempre estar chamando a atenção que antes de se pensar em coronavírus, tem que ser descartado para outras doenças respiratórias mais comuns, e o protocolo de influenza ele tem que ser adotado. Todo caso suspeito ele deverá ser testado primeiramente no LACEN, com o exame PCR para vírus influenza, os vírus influenza H1N1, H3N2, influenza B e outros vírus respiratórios, como o sincicial, metapneumovírus, adenovírus e para influenza. Então, alguns testes que são feitos para descartar, primeiramente, outros agentes. Aqui, a infecção pelo coronavírus, ele é uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, ele está aqui no anexo 2 do Regulamento Sanitário Internacional e, portanto, ele tem que ser notificado imediatamente. O quanto antes for notificado, as ações vão ser desenvolvidas de uma maneira mais ágil e todo mundo ganha com isso, né? Principalmente a população, o doente. Vigilância ainda, a gente tem como, primeiramente, notificar todos os casos suspeitos e prováveis até 24 horas a CIEVS Bahia pelo e-mail ou pelos telefones que estão aqui descritos, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Nós temos um esquema de plantão e esses casos todos captados têm que ser notificados imediatamente, quanto antes. Preencher a ficha de notificação que está disponível no site do Ministério. Temos já aqui esse link que automaticamente, ao ser preenchido, ele já vai gerar uma resposta lá no Ministério. Então, esse caso já vai ser captado, um caso suspeito. E esses casos que forem atendidos em Salvador, eles devem ter uma cópia dessa notificação para o Notifica Salvador, que é o CIEVS Salvador. Então, atentar para isso também. No caso de casos suspeitos, o que é que a gente tem aqui? Já foi falado, mas é bom sempre a gente estar revisando. Febre e sintomas respiratórios. Por exemplo, tosse e falta de ar associado e, nos últimos 14 dias, ter tido histórico de viagem para a China ou contato próximo com um caso suspeito ou confirmado, né, para a infecção pelo novo coronavírus, durante o período em que a pessoa estava doente. Então, tem que atentar para essa descrição de caso, para que os casos que não atendem a esse critério não entrem. E aqui chamando a atenção mais uma vez para a notificação imediata. Como caso provável, a gente tem aquele caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo ou teste positivo em ensaio de pancoronavírus, ou seja, um caso que dê outro tipo de vírus já vai ser descartado o coronavírus, né? É um caso provável, porém não confirmado.
E caso confirmado, ele vai ser aquele caso que tenha uma confirmação laboratorial conclusiva para o coronavírus. Aí, nesse caso, independente até de sinais e sintomas, laboratorial conclusivo, ele vai ser um caso confirmado. Casos descartados são aqueles que ele não se enquadram na definição de caso suspeito e apresenta laboratorial negativo para coronavírus, ou uma confirmação laboratorial para outro agente etiológico, como eu falei anteriormente. E o caso excluído vai ser aquele paciente que ele não se enquadrar na definição de caso suspeito, então ele será excluído da base de dados. Então, é um paciente que não vai nem permanecer na nossa base. Vale a pena voltar aqui só para poder falar que já aconteceu, né, aqui na Bahia, de alguns casos estarem sendo investigados, não se enquadrarem no critério de caso suspeito e eles terem sido descartados do nosso sistema, do nosso banco de dados. Como transmissão local, o que é que a gente tem? Definiu-se, então, que a transmissão local e a confirmação laboratorial de transmissão entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Então, os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde que seja de forma limitada, não vai ser considerado como transmissão local. E até o momento, o único local de transmissão é a China, considerado como transmissão local. Então, para isso, a gente tem ainda como a China sendo o local de transmissão, para a transmissão local. As áreas com transmissão local, elas serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, através aqui da página do Ministério. Com essa lista aqui, a gente pode acessar os locais de transmissão. Porém, até o momento, continua sendo a China. Bom, quando se atende um paciente e que vai ser coletado, né, essas amostras para análise, o que é que deve ser feito? Deve ser coletado aspirado de nasofaringe, ou swabs combinados nasal e oral, ou ainda amostra de secreção respiratória inferior, escarro ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar, em todo caso suspeito. A coleta, ela independe do início de tratamento e ela deve ser realizada até o 14º dia do início dos sintomas. É necessário coletar 2 amostras por paciente. Essas amostras devem ser encaminhadas refrigeradas para o LACEN, de 4 a 8 graus, e devem ser encaminhadas em até 48 horas. Então, o quanto antes, melhor. Mas até 48 horas pode ser encaminhado. Aqui a gente mostra um pouquinho o procedimento de coleta nasal, 2 amostras, o swab oral, agora sendo que de cada narina, né? Uma coleta de uma narina, uma coleta de outra narina, e aqui o swab também oral. Aqui a identificação do swab, como é que vai ser, qual meio de transporte, e atentar para a identificação dessa amostra, com o nome do paciente, data da coleta e horário dessa coleta, para que não se perca essa amostra. Então, as amostras elas devem ser encaminhadas através do GAL, que é um sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial, que já é comum, né, a quem trabalha nas unidades, já conhece o sistema, todo mundo já sabe como funciona, então vai ser da mesma forma. As amostras elas devem vir acompanhadas da ficha de investigação epidemiológica própria para o coronavírus, que, como eu já falei, está disponível nesse link. E elas devem chegar, elas vão chegar e vão ser processadas no laboratório, no LACEN, inicialmente. Porém, se elas não vierem com a ficha, elas poderão não ser processadas. Então, tem que ter atenção para isso também. Com relação à solicitação dos kits, para quem precisa solicitar, vai ser através desse contato do LACEN. E o LACEN ele vai disponibilizar esses kits em até 72 horas após o recebimento da solicitação. Para o atendimento dos casos, a gente tem como critério de atendimento isolamento, a avaliação e o encaminhamento desse paciente. O isolamento ele vai ficar utilizando a máscara cirúrgica, né, de preferência em quarto privativo. Profissionais devem usar as medidas de precaução de contato e gotículas, como já foi falado aqui anteriormente, então não vou me ater muito a esses pontos. E para a realização de procedimentos que gerem aerosóis, aí então vai precisar usar a máscara N95. Esse paciente vai ser avaliado, vai ser coletado a amostra respiratória, como a gente já falou, e vão ser dados os primeiros cuidados assistenciais para encaminhar esse paciente.
Os pacientes, os casos graves, eles devem ser encaminhados para o hospital de referência, para isolamento e tratamento, aí de acordo com o critério clínico desse paciente, né, de acordo com a condição clínica desse paciente, ele vai ser encaminhado para a unidade que for de melhor referência para ele. Essas unidades já estão em uma nota técnica específica e vai estar sendo divulgado logo mais nos próximos dias. Então, a gente já tem essas referências. A referência terciária é o Instituto Couto Maia e as demais a gente vai estar divulgando para os hospitais que possam atender os outros casos também. Casos mais leves, eles vão ser atendidos nas unidades, né, de saúde, ou até mesmo atenção básica, ou até mesmo em ambiente domiciliar. Não necessariamente serão internados. Aí, no caso ainda do atendimento, a gente vai usar, como eu já falei, a medida de precaução padrão, realização da coleta, enviar 2 amostras ao LACEN, só para a gente fixar bem isso, notificar imediatamente esse caso para o CIEVS e para o Notifica Saúde também, do Ministério. Essas amostras vão ser acondicionadas e encaminhadas. Esse envio vai ter que ser, caso precise realmente ser encaminhado para um laboratório de referência. No caso da Bahia, a gente vai encaminhar para a Fiocruz. Mas primeiro elas serão processadas no LACEN. Como medida de prevenção e controle, como a gente sabe, não existe vacina para prevenir a infecção. Então, a melhor maneira de prevenir realmente é evitar a exposição ao vírus. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. E usar um desinfetante à base de álcool, o álcool gel. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar. Com um lenço de papel também, né, caso tenha disponível o lenço. E jogar no lixo, descartar adequadamente esse lenço de papel. Caso não tenha o lenço, espirrar, como já foi mostrado, com o braço, para evitar disseminar esse aerosol. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Também são medidas de prevenção. Com relação ao isolamento hospitalar domiciliar, os casos suspeitos, eles prováveis e confirmados, devem ser mantidos em isolamento enquanto houver sinais e sintomas clínicos. Casos descartados, independentemente dos sintomas, eles podem ser retirados do isolamento hospitalar ou domiciliar. Não haverá essa necessidade de precaução. O tratamento ele é de suporte e conforme a sintomatologia do paciente, como já foi mostrado aqui por Dr. Antônio. Seguir protocolo de SRAG e o uso do oseltamivir logo que possível, quanto antes. Com relação à assistência hospitalar, identificar e isolar precocemente esses pacientes suspeitos, em precaução padrão, por contato de gotículas. Os pacientes eles devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento do seu atendimento, em que forem identificados na triagem, até a sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais breve possível. Os pacientes que forem atendidos na atenção primária, eles serão identificados, né, deverão ser identificados precocemente e deverão usar a máscara cirúrgica desde o momento do seu atendimento até a chegada ao local do isolamento, que também deve ser o mais breve possível. Os cuidados em domicílio deve ser orientado à necessidade dele permanecer afastado temporariamente de suas atividades no domicílio, mantendo distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos, copos, pratos, talheres, evitar mesmo e separar. O paciente ele deve ser isolado em ambiente privativo, com ventilação natural, e limitar a recepção de outros contatos, né? Evitar a circulação de outras pessoas. E orientar esses possíveis contatos à importância da higienização das mãos. No caso de contactantes, esses contatos eles deverão ser buscados, né? Os contatos próximos. Também avaliar o afastamento deles em domicílio. Evitar também compartilhamento de utensílios, até que a suspeita seja descartada. Os indivíduos próximos aos casos que manifestarem sintomas, eles devem procurar imediatamente a unidade de saúde, um serviço de saúde, para serem avaliados. Aqui tem um pouco também as nossas ações nos portos, aeroportos e fronteiras,
que são a cargo da Anvisa. No caso de detecção de casos suspeitos, né, essa notificação deve ser imediata. Avisos sonoros já estão sendo emitidos nos aeroportos para avisar as pessoas da necessidade da prevenção e de procurar a unidade de saúde caso estejam sintomáticos. Com relação ao procedimento de limpeza e desinfecção, também uso de EPIs, os funcionários já estão atentos para isso. E eles estão também atentos caso a gente precise de solicitar a lista de viajantes, de voos e das embarcações, eles estarão disponibilizando para a vigilância, para esses casos suspeitos e seus contatos. Aqui ainda sobre portos, aeroportos e fronteiras, a gente orienta que eles observem e acompanhem as orientações, né, da OMS para os pontos de entrada, assegurando a cobertura das atividades nos aeroportos internacionais, intensificando a vigilância em casos suspeitos nos pontos de entrada e notificação imediata aos órgãos de vigilância, sensibilizando as equipes de vigilância sanitária dos postos médicos para a detecção desses casos suspeitos e o uso da proteção individual, do EPI, nas áreas de maior circulação ou de contato com os passageiros, e atualização dos planos de contingência para a capacidade de resposta, que isso já foi feito também, eles já têm um plano lá que estão já utilizando. Algumas atividades que a gente também tem desenvolvido, né, com relação às solicitações de imprensa, a gente tem respondido algumas reuniões, web aulas, como eu já falei, e aulas sobre condutas clínicas, sobre perfil epidemiológico, enfim, a gente está disponível o tempo todo para estar ajudando, auxiliando e direcionando essas ações para a resposta, né, e atendimento aos casos possíveis de coronavírus. Aqui a gente tem algumas referências que a gente está utilizando para o nosso trabalho. E, enfim, obrigada. Agradeço a participação de todos. Agora a gente vai abrir para as perguntas que forem surgindo. Bom, pessoal, então vamos aqui esclarecendo algumas dúvidas, né, que o pessoal já foi colocando aqui no bate-papo. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem ir já colocando aqui, tá bom? Então vamos lá primeiro. O Ministério da Saúde e Anvisa, essa vai para a Patrícia. O Ministério da Saúde e Anvisa preconiza uma capa impermeável de mangas longas para precaução do paciente com suspeita, confirmação pelo novo coronavírus. Porém, essa não é a realidade dos hospitais do Estado. O que pode ser recomendado? Posso responder? O uso da capa descartável. Você perguntou com relação ao uso da capa. Mas é a capa descartável. Não precisa ser impermeável. É uma capa. No estado, a gente vai disponibilizar, nos serviços do SUS, vão ser disponibilizadas as capas descartáveis, não impermeáveis. São as capas de uso normal para procedimento. Assim como touca, óculos, máscara cirúrgica e máscara N95 quando o uso for recomendado. E o óculos também. Essas são as recomendações que serão utilizadas pelas unidades de saúde do Estado. Foi notificado pela UFBA que possui uma tecnologia para identificar o vírus em 3 horas. Sendo isso mesmo verídico, a universidade teria capacidade de pesquisar uma vacina? Bom, com relação à vacina, eu não tenho nenhum acesso a essa informação. Com relação a outra pergunta, que é a questão da detecção do vírus em até 3 horas, isso aí, como foi dito, é uma pesquisa que está sendo feita na UFBA. O Estado ainda não tem nenhuma articulação, até onde a gente sabe. Pode ser que venha a surgir depois, mas até o momento a gente não tem essa articulação com a UFBA. A gente tem articulação com o LACEN, que é o nosso laboratório de referência para a testagem desse vírus. E os laboratórios que são as referências, né, nacionais, caso realmente precise ser encaminhada a amostra. Inicialmente é feito no LACEN, processamento, e depois encaminhado para os laboratórios de referência nacionais. Não entrou ainda a UFBA. Só para comentar essa dúvida aí, ontem durante uma live que o Ministério da Saúde fez, ele falou que esse teste é o mesmo que os outros laboratórios dispõem
Essa questão de 3 horas ele sinalizou que é por conta do transporte, do próprio exame, né, e essas outras coisas, então acaba aumentando o tempo aí para a realização do exame. Uma outra dúvida, por exemplo, vamos lá, em relação ao boletim. O boletim epidemiológico número 2 do Ministério da Saúde, dia 7 de fevereiro, diz que a precaução será aerosol e contato. Portanto, a máscara N95 para profissional de saúde. Doutor Bandeira diz que gotícula e contato em máscara cirúrgica. Qual a indicação atual? Ah, tá. Depois a gente vai responder, porque o áudio dele não está instalado agora. Bom, daqui a pouco a gente volta nessa pergunta, tá? Uma outra dúvida é, a Advep vai promover alguma ação durante o carnaval para o coronavírus, devido ao grande número de visitantes estrangeiros em Salvador? Bom, a Advep, ela está articulada para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde durante o período do carnaval. Isso já é uma ação que já acontece em anos anteriores, independente dessa ocorrência do coronavírus. Então, nós estaremos de plantão da sexta-feira até a terça-feira, das 8 às 18, e todas as ações que tiverem que ser articuladas vão ser feitas através desse plantão. Então, já existe equipe na rua, nos postos para atendimento do Fique Sabendo, que já são ações na questão da saúde sexual, né, do Fique Sabendo mesmo, para a prevenção das ISTs durante o carnaval. E acredito que se tiver realmente mais alguma ação que seja divulgada pelo Estado, vai estar sendo incorporada. Por enquanto, a gente tem um plantão do CIEVES para estar dando todas as orientações e recebendo todas as demandas de notificação e do que for necessário durante esse período do carnaval. Uma coisa que já acontece todos os anos. Vamos para outra dúvida. Eu só queria complementar, posso? Bom, eu aproveitando essa questão do carnaval, eu queria complementar o seguinte, que devemos ficar atentos, né, para a ocorrência de outras doenças que já circulam também em nosso meio. Não apenas o coronavírus, que é o que está agora em evidência, mas temos o sarampo aí circulando, temos a campanha do sarampo que está agora na mídia, né, todo mundo está sabendo que vamos ter agora no dia 14, no sábado, né, o dia D da vacinação, então é bom chamar atenção para que todos, né, trabalhem nesse intuito de vacinar e se proteger contra as outras doenças que já circulam. Vem também as ações aí de prevenção para as outras SRAGs, né, para a influenza, que já é um trabalho que acontece todo ano, se tratar de um vírus sazonal, então a gente também deve ter esse cuidado de estar incorporando no nosso trabalho também essa necessidade de estar trabalhando nesses outros temas. E também as ISTs, como a gente sabe, que é uma frequente nesse período de verão, festas, carnaval. Então, vamos também trabalhar esses outros temas, tá bom? Bom, vamos para outra dúvida aqui, que já coletei aqui no bate-papo. Vou voltar naquela pergunta, doutor Antônio. O boletim epidemiológico 2 do Ministério da Saúde, do dia 7 de fevereiro, diz que a precaução será aerosol e contato. Portanto, máscara N95 para profissional de saúde. Doutor Bandeira diz que gotícula e contato, máscara cirúrgica. Qual a indicação atual? O que acontece é o seguinte, a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mantém a questão das precauções de contato e de gotículas e precauções por aerossóis somente nos procedimentos geradores de aerossóis, como eu mostrei. Então, a OMS mantém essa recomendação. O Ministério, realmente, no primeiro boletim, isso acabou, inclusive, ficando muito contraditório, né? Ele apontava uma parte, depois apontava outra, e a segundo boletim, houve essa recomendação de que se coloque em precauções por aerossóis todos os profissionais. Isso ainda tem alguns, inclusive, dados de contradição no próprio documento. Quando a gente olha dentro do corpo do documento, está escrito que a recomendação é para uso da máscara N95 para todos os profissionais de saúde e de apoio, certo? E, por outro lado, existe uma caixa, que vocês vão ver, uma caixa verde, onde tem uma caixinha de informação que fala ali, inclusive, para o profissional de apoio usar máscara cirúrgica. Então, por que isso está acontecendo? Porque, de certa maneira,
alguns países saíram recomendando de imediato, apesar da Organização Mundial de Saúde recomendar dessa forma, saíram recomendando o uso indiscriminado da máscara N95, que a gente tem muita dificuldade de também ter isso generalizado, como é o caso do CDC nos Estados Unidos, que saiu recomendando. O que é que nós estamos, inclusive, levando ao Ministério para poder estar discutindo sobre isso, é a questão se isso vai ser realmente implementado pelo país inteiro, ou se a gente preferencialmente utilizaria nessas situações aí 95, preferencialmente, mas permitiria também o uso da máscara cirúrgica. Esse documento que nós acabamos de conversar aqui, ele foi feito, inclusive, exatamente nessa transição de documentos. E na versão final, vai ser colocado que talvez preferencialmente a máscara possa ser N95. A gente sabendo das dificuldades que a gente tem, inclusive, de suprimento dessas máscaras, e sabendo que não só isso, mas também com umas recomendações que são feitas pela OMS de utilização de máscaras cirúrgicas e não N95 para todos os procedimentos. É uma situação que a gente tem que estar acompanhando. Nós estamos aqui nesse momento trabalhando com, pelo menos, tentar dar um conjunto de informações importantes para todos os profissionais em termos de organização dos serviços, em termos de organização dos atendimentos e principalmente despertando o conhecimento. Mas a cada momento haverá modificações. Provavelmente nesse próprio documento que aqui nós estamos conversando, haverá modificações que incorporarão isso na versão final. O que eu considero importante é o seguinte, é que todos acompanhem da forma mais próxima possível a evolução do que nós estamos tendo do conhecimento do coronavírus. A última situação que eu mostrei, inclusive, que levava aquele definição de quadro clínico, a gente foi ter isso muito recentemente, deu para incorporar nessa apresentação. Antes, o próprio Ministério colocava que os principais sintomas eram coriza, dor de garganta, coisas desse tipo, que a gente viu que, por exemplo, nesse último trabalho que eu mostrei para vocês aqui, não tem nada disso, não tem coriza nem dor de garganta. Então, o que é importante é que esse conhecimento está mudando o tempo todo. Pelo menos eu diria para vocês o seguinte, se todos utilizarem as precauções de gotículas e as precauções de contato de forma estrita, se utilizarem mesmo para valer, tá certo? Conseguirem colocar isso desde a recepção até o acolhimento, até o atendimento pela enfermagem, até o atendimento pelo médico, e assim garantirem, eu diria que isso já é 10, porque não é isso que a gente vê no dia a dia das unidades. Muitas vezes a gente vê quebra de procedimento o tempo todo. Então, se pelo menos a gente garantir gotículas e contato. Se a gente tiver possibilidade de disponibilizar a N95, ótimo. A gente pode passar da gotícula para aerossol. A gente dá esse salto, sem dúvida nenhuma. Quem tiver condições de fazer isso, pode fazer, faça. Agora, o mais importante não é só a questão da máscara, de ser gotícula ou a máscara ser aerossol, tá certo? Para o atendimento em pacientes que não estão gerando aerossóis. O mais importante é a gente garantir esse fluxo, pelo menos, que a unidade tenha, e que ela consiga fazer e implementar. É isso que é o fundamental. Uma próxima dúvida, o protocolo de tratamento traz a definição de contato próximo. Qualquer pessoa que tenha contato de até 1 metro. Porém, a ficha de notificação utiliza como referência a proximidade de 2 metros. Qual deve ser a distância a ser utilizada como parâmetro? 1 metro. A gente está adotando a medida de 1 metro como referência, inclusive para os leitos também. A medida de pelo menos 1 metro de distância. Essa é a referência que a gente está utilizando. Pronto. Vamos lá, uma outra dúvida. O uso da máscara cirúrgica será obrigatório para qualquer usuário com sinais e ou sintomas de influenza? Sim, isso é fundamental. É fundamental que todo paciente que chegue numa unidade de saúde com sintomas respiratórios, que possa ser influenza ou qualquer vírus respiratório, esse paciente ganhe uma máscara cirúrgica, seja orientado, obviamente, né, se explique para essa pessoa que há necessidade de usar máscara cirúrgica para prevenir que outros pacientes que estão aguardando na unidade ganhem esse vírus, ou seja, sejam infectados enquanto estão aguardando atendimento. Tá certo? Isso é fundamental. Esse treinamento é fundamental. Não só para coronavírus, mas vai incluir também os vírus respiratórios. Porque a gente não pode permitir que a gente garanta para uma suspeita de coronavírus e deixe que o paciente que está aguardando lá atendimento porque fraturou a perna, ele ganha uma influenza porque o doente do lado dele está tossindo, espirrando, e ele pega influenza ali, entendeu?
Então é fundamental que a gente treine as pessoas para que, a partir do momento que esse paciente tenha sintomas de infecção respiratória, que possa ser influenza ou outro vírus respiratório, como é o caso do SARS-CoV-2, esse paciente entenda que ele tem que ficar aguardando atendimento, portando a máscara cirúrgica. Ele vai passar pelo acolhimento e assim por diante, tá certo? Então isso é fundamental. Agora, uma coisa importante também é que a gente tem que ter a visão clara de que todos os pacientes sintomáticos que cheguem na unidade, independente dele ser coronavírus com suspeita epidemiológica, de vínculo epidemiológico que se suspeite um caso de coronavírus, ele vai ter que ser tratado como SRAG, né? Então, diante disso, a gente sabe que tem que ser utilizado também a precaução. E que seja incorporado isso, seria um momento oportuno de já se incorporar isso nas unidades de saúde. O paciente que chegue sintomático, ele seja atendido de uma forma que ele limite essa transmissão, independente de ser coronavírus ou não. Tá? Até porque primeiro vai ser testado para outros vírus respiratórios. Então, aqui só o pessoal para pedir me certificar. Então, a recomendação será N95 para o profissional de saúde. A recomendação nesse segundo boletim do Ministério da Saúde foi colocar N95, tá certo? Isso, obviamente, assim, sem dúvida nenhuma, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, a gente vai procurar, de certa maneira, seguir. Agora, o que eu digo é que é fundamental que a gente implemente todas aquelas medidas, tá certo? E se não tivermos disponibilidade naquele momento da N95, que a gente possa utilizar a máscara cirúrgica convencional. Tudo indica, nesse momento, todas as evidências são para a transmissão por gotícula, tá certo? Todas as evidências científicas apontam na direção de transmissão por gotícula e não por aerossol, a esse vírus SARS-CoV-2, tá certo? Então, a indicação de transmissão nos trabalhos são nessa direção. Outra dúvida aqui, paciente com suspeita e estão em isolamento, podem receber visita? Isso aí foi até uma das questões que a gente colocou, né, na nossa apresentação. Os pacientes que estão com suspeita, eles não devem receber visita, eles devem ser separados dos demais. Eles devem ser isolados, né, que não seria nem um termo adequado, isolado, mas ele tem que ser realmente afastado dos outros. E evitar ao máximo o contato com outras pessoas. Então, a visita não é não seria adequada. De preferência que ele não receba visitas. O risco é grande, né? Então, pessoal, mais alguma dúvida relacionada a essa apresentação aqui de hoje? Aproveitar aqui a presença do Dr. Antônio Bandeira e de Patrícia Alessandra, pessoal do CIEV da DIVEP. Em relação a caso suspeito, a coleta, tá tudo ok? Tem uma pergunta aí sobre exames, né? Pronto. Quer responder essa, Patrícia? Desligou aqui. Para onde encaminhar os exames e pacientes com suspeita de coronavírus? Bom, os exames são encaminhados para o LACEN, como a gente já falou anteriormente. Todas as coletas que serão feitas serão encaminhadas para o LACEN, e aí serão processadas no LACEN, e o LACEN irá encaminhar para o laboratório de referência nacional, caso haja necessidade. Se for descartado aqui, já não vai ser encaminhado para o laboratório de referência, vai ser diagnosticado aqui mesmo e encerra o caso aqui mesmo. E os pacientes com suspeita de coronavírus, eles serão atendidos nas unidades de saúde, de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com a necessidade do paciente. Caso ele precise ser mantido em uma unidade básica, ele vai ser atendido na unidade básica. Caso ele precise de cuidados para a unidade intermediária, aí vai depender da classificação de risco desse paciente, que vai ser feito pela equipe de saúde. Ele vai ser encaminhado para um atendimento secundário. Caso ele esteja grave, apresentando sintomas graves, ele vai ser transferido para uma unidade terciária. Nesse caso, vai ser o Hospital Couto Maia, em Salvador. Pronto, acho que deu para esclarecer aqui, né, Jacimar? Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Se não, podemos passar a palavra final aí para os palestrantes. Recepcionista da emergência deve usar a máscara cirúrgica durante o turno de trabalho? Quer responder? Não, de jeito nenhum. A gente usa a máscara cirúrgica ou N95 quando vai atender um doente, entendeu? Com suspeita de algum quadro que tenha transmissão por gotícula ou por aerossol, tá certo? Você pode ter, se você é um profissional que está
no atendimento de paciente com urgência é ter essas máscaras com você, guardadas, ou próximo, ou dentro da sala, entendeu? Mas você vai utilizar somente na suspeita de pacientes que têm um quadro respiratório. Agora, uma coisa fundamental para todo mundo é o seguinte, a higienização das mãos é fundamental, os 5 momentos. A higienização das mãos, infelizmente, em todas as nossas unidades, ela não é boa, ela não chega nem a 70%, e isso a gente precisa melhorar muito. Higienizar as mãos nos 5 momentos. Então, abra uma página da Anvisa, olhe lá, 5 momentos de higienização das mãos, para que antes de contato com o paciente, após o contato com o paciente, após tocar a área do paciente, após contato com secreções do paciente ou antes de fazer qualquer procedimento asséptico, faça a higienização correta das mãos. Não é só esfregar a mãozinha, não. Tem uma técnica correta para a gente fazer isso, tá bom? E esses pacientes que cheguem à emergência, eles devem ser logo o quanto antes colocado a máscara no próprio paciente. Então, já com isso, já vai estar também prevenindo o contato com tanto os trabalhadores que estiverem ali, quanto outros pacientes que estejam circulando. Então, a máscara no paciente. Para finalizar, tem uma última aqui, quem puder responder, depois os palestrantes quiserem fazer a fala final, fique à vontade. Em relação à questão do comportamento do vírus em altas temperaturas, né, em países tropicais, tem alguma informação científica relacionada a isso? Ela não. Ainda não. Então, ainda não. Oi, Aline. Qual é o parâmetro para suspensão de precauções de isolamento já há um tempo definido? Quando dá descarte de que aquele paciente não tenha um vírus que tenha transmissão por gotícula ou aerossol. Então, quando você descarta essa possibilidade, existe um outro diagnóstico que foi estabelecido, esse paciente sai. Assim como esse paciente pode entrar se ele necessitar mais adiante por alguma outra razão. Patrícia? Gostaria de agradecer a todos a participação e afirmar mais uma vez que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, juntamente com outras áreas, né, da CESAB, estamos trabalhando no intuito de atender da melhor maneira possível e darmos as respostas em tempo hábil para todos os nossos pares nas bases, nos hospitais, e todos que precisarem das orientações e das articulações podem entrar em contato, que a gente vai estar dando as respostas no tempo o mais breve possível, de acordo com a nossa demanda, né, que também a gente está com a agenda bem corrida, mas estamos disponíveis a ajudar no que for preciso. Obrigada. Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde de quarta-feira. Aproveito para convidá-los para a nossa próxima web palestra. Amanhã, mitos e verdades em periodontia. Né? Sempre lembrando que a gente tem uma pauta sempre aqui relacionada à saúde bucal. E amanhã, então, esse tema vai ser contemplado aqui. Já estão todos convidados. E é isso, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Face, a página do Telesaúde. Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube também, para ficar por dentro assim que essa web será postada, a gravação dela, assim como a outra que já está disponível no nosso canal do YouTube, e você também pode acessar. Muito obrigada a todos, a Patrícia, o Dr. Antônio Bandeiras e ao pessoal da DIVEP e todos aqui da CESAB, e vamos seguindo. Boa tarde. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br